Departamento dos Adolescentes. Amém. Você não pode falar a sua idade? Você não pode falar a sua idade? Nenhum problema. Quantos anos você tem? Eu tenho 54 anos, nasci no dia 22 de outubro de 1956. Um dia depois do meu aniversário. Quanto tempo que o senhor está na frente da igreja? Bom, aqui em Rio Branco vamos para 17 anos. Desde 94 que nós estamos aqui à frente dessa igreja, pedindo sempre a graça de Deus para poder continuar com essa jornada. Como é essa família? A minha família sou eu, a Vânia, esposa, 3 filhos, Marcos, Oséias e Leia. Todos 3 já casaram. O Marcos casou com a Mirla, o Oséias casou com a Anne e a Leia casou com Cleider. E todos, graças a Deus, atuando na obra do Senhor, todos cooperando no trabalho do Senhor nosso Deus. Pastor Luiz, me chamo Thaís, faço parte do Departamento de Jovens da Assembleia de Deus do Tucumã. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Pastor Luiz, como foi o chamado de Deus para assumir a igreja? Bom, falando aqui do meu chamado em geral, na época de 1976, eu trabalhava como caixa no então Hotel Chuí, que hoje não existe mais, e de repente senti-me tocado profundamente pelo Espírito de Deus e pedi demissão para ir cooperar com o meu pai, que era pastor na igreja em Chapuri. A partir daí, começamos então a nos engajar na obra do Senhor e graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quanto ao chamado para a igreja aqui em Rio Branco, eu estava em Cruzeiro do Sul, na época era presidente da convenção e mesmo antes de saber que vinha para essa igreja, Deus já me dava algumas orientações, alguns planos para serem implantados nessa igreja, mesmo sem saber que vinha para ela. Quando surgiu então a possibilidade de vir, pude observar que já era Deus trabalhando para que não chegássemos aqui sem uma orientação, sem uma noção. E o fato de termos sido escolhidos para presidir essa igreja foi confirmado então por Deus com a minha posse. É verdade que em alguns momentos o senhor teve medo? Medo eu diria que não. Agora, a responsabilidade por ser tão grande, às vezes nos fez refletir muito sobre os passos a serem dados, as decisões a serem tomadas, para não cometer erros maiores, ou seja, procurar errar o menos possível. Mas desde que tive convicção de que Deus me chamou para esta obra, sempre encarei cada momento como um novo desafio, na plena certeza de que Deus conduziria todas as coisas. No centenário da Assembleia de Deus, quais são as maiores conquistas? Uma das coisas que eu posso dizer a respeito de Assembleia de Deus desses 100 anos é a manutenção da sua unidade. Uma unidade doutrinária que, graças a Deus, é muito bem vista dentro da Assembleia de Deus. E quando nós falamos disso, temos como base a nossa escola bíblica dominical, onde todos os domingos pela manhã, em todo o Brasil, a Assembleia de Deus está estudando a mesma lição, está buscando os mesmos conceitos. Então esta unidade doutrinária da igreja, para mim, é essencial
no desempenho da igreja e por isso esses 100 anos sendo celebrados em grande estilo. Qual a mensagem que o Senhor, que é um homem de Deus, que é um homem usado por Deus, deixa para o nosso povo? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, como povo de Deus, precisamos ter muita consciência daquilo que somos. Precisamos ter muita consciência daquilo para o que Deus nos chamou. De posse desta consciência, precisamos desenvolver ações que venham corresponder com esta chamada, com este propósito divino para a nossa vida como povo de Deus. Em segundo lugar, para que tudo isto seja de fato efetivado, é preciso que cultivemos uma vida de santificação, pois a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Partindo deste princípio da santificação, a igreja precisa, o povo de Deus precisa nunca esquecer de que é indispensável vivermos cheios do Espírito, na plenitude do Espírito. Como disse o Senhor, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, é de fundamental importância que a igreja tenha esta visão espiritual e busque sempre estar revestida do poder. Finalmente, é preciso vivermos unidos, é preciso vivermos em união, em comunhão uns com os outros, independente da capacidade intelectual, do poder financeiro, independente do grau cultural, independente do lugar onde moramos, independente de qualquer coisa, precisamos entender que em Cristo somos um. Em Cristo somos todos iguais e precisamos nos tratar desta forma para que o amor de Deus continue sendo derramado nos nossos corações. E eu finalizo dizendo que a evangelização é o grande desafio da igreja e nós precisamos esforçarmos-nos cada vez mais por cumprir esta nobre missão dada por Deus, deixada por Deus para a sua igreja. Estes pontos aqui mencionados, evidenciados na nossa vida, e outros que aqui não foram mencionados, também evidenciados, nos preparará para o arrebatamento da igreja, que eu creio não demorará. E é preciso estarmos preparados. Que a graça do Senhor continue derramada sobre todos.